E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Os Sócios, né, Balurinha? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pegando aquela ideia que a gente fala de oligarquia, nós vemos que a história, na verdade, longe de ser feita por grupos obscuros, ela é feita por grandes homens, por pessoas que realmente conseguiram mudar a história. E se você olhar, tem um grande paralelo entre os ciclos de governo da filosofia clássica e a vida empresarial. Normalmente, uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara, monarquia que eu quero falar é o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Tem um cara que chega e fala, bicho, vai ter que acontecer, eu vou virar quantas noites for, não importa o que seja, se eu me der mal, vai acontecer. E isso vai criando uma ascensão da empresa. Quando uma empresa chega em grande maturidade, normalmente ela vira um governo misto. Esse líder se cerca das melhores pessoas que ele pode. Então ele forma aquilo que na filosofia clássica é chamado uma aristocracia. A palavra aristocracia foi meio demonizada porque a gente pensa como pessoas de peruca, salto alto, dançando. O que é o oposto do que Escrotas, significa... Tipo, Versalhes, né? Versalhes, que é o oposto do que significa aristocracia no sentido original da palavra. Para os gregos, a aristocracia significa basicamente o governo dos melhores. Não é outra coisa senão isso. Então, o que um cara que é um líder de uma empresa quer se cercar dos melhores? Ele não quer outra coisa senão isso. E mais ainda, ele entra com um outro modelo que é a república, ou seja, ele se cerca, ele cria um sistema de ascensão dentro da organização que ele criou, da empresa dele, em que conforme os méritos das pessoas vão estocando, elas conseguem subir. Então tem regras claras para você subir. República, a gente tem uma visão muito errada de república. Se você olhar Roma ou as grandes repúblicas da história, no fundo, o modelo romano era, se você consegue cuidar de você mesmo, você consegue ser um decano, você consegue cuidar de 10 pessoas. Você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de 100. Você vira um centurião, é a origem dessas palavras remotas. Se você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de um acampamento militar. Se você cuida de um acampamento militar, você consegue cuidar de um prédio público. Então tinha todo os romanos chamavam do cursus honorum, o caminho das honras para você subir. Então, isso que a gente falou é a estrutura aristotélica clássica de governo ideal. Monarquia, aristocracia com república, é uma empresa madura. Conforme a empresa vai se degenerando, ela vai piorando, porque todas as coisas tendem a decair um pouco, normal. A entropia é uma realidade do mundo. Se eu largar essa sala aqui do podcast, ela vai começar a estragar, o microfone vai ficar velho, os negócios vão acontecer. Tem que vir alguém para botar ordem para fazer ela funcionar. Conforme, às vezes, o líder para de estar presente na empresa, vai se afastando, a empresa vai virando oligarquia. Ela vai perdendo aquela estrutura. Então, ela tem muita gente mandando, mas que já não tem mais responsabilidade, já não tem mais nada, perde accountability. Beleza, a empresa vai degenerando assim. Os gregos também viam a palavra democracia como uma palavra pejorativa. Em que sentido? Democracia, eu brinco até que é numa casa, né? A casa tem o pai e uma mãe. Ela funciona normalmente como a monarquia do pai e da mãe. Quando as crianças começam a mandar, essa é a democracia que os antigos falam. Tem açúcar todo dia, sem parar, sem fim, sabe? Eu sou pai de 4 crianças, é visível. O caos domina. Então, numa empresa se manifesta muitas vezes com todo mundo querendo tudo. Quem duvida disso, tenta gerir uma empresa e bota todos os funcionários para votarem tudo que eles querem fazer. Quanto tempo será que duraria uma empresa nessa linha? Mas todo mundo quer cada vez mais e não tem fim. Então, nessa mistura de oligarquia com essa coisa meio democrática, por vezes com alguns ciclos de tirania, aparece o pior cara, a empresa vai se degenerando até a falência ou até a ser comprada por outra pessoa. E quando você...